Bom, então fica... Esse aqui morreu. Esse aqui morreu. Este aqui não morreu, mas isso daqui é o quê? Isso daqui é o U, e esse daqui é 1 sobre kappa. Aliás, isso aqui é kappa vezes N. Professor, não entendi Essa derivada? Não. Aquele produto vetorial dentro de um... Tá faltando, Não, é que aqui não tem nada disso, né? É só isso aqui, assim. Foi um colchete que eu usei de maneira indevida aqui. Mas a derivada está certa. Bom, o que é U? Bom, U vetorial N, que é isso aqui essencialmente, né? Ou C' C duas linhas, como eu vou multiplicar isso escalarmente por C duas linhas, vai zerar também. Né? Porque isso daqui é o B' que eu vou botar aqui. Aí esse cara é zero. Esse cara daqui, ele não é zero, mas ele é perpendicular a C duas linhas. Quando eu multiplicar escalarmente por C duas linhas, vai dar zero. Então só vai ficar esse daqui. 1 sobre kappa, C' vetorial, C duas linhas. Tem três linhas, desculpa. Tem que ser, celular serve para isso, para fotografar o quadro. Bom, isso aqui é igual a menos 1 sobre kappa ao quadrado, C duas linhas, C', C três linhas. É um produto misto, né? Mas está numa ordem. Tem duas coisas que estão meio chatas aqui, esse sinal menos e essa ordem. Se eu trocar a ordem, sai o sinal menos. Então fica, né, é igual a 1 sobre kappa ao quadrado vezes o determinante de C', C duas linhas, C três linhas, que é o produto misto aqui. Então, beleza, você vê que a torção exatamente é zero se esses caras forem linearmente dependentes. Então é isso, a torção, fórmula da torção. Agora calcule a fórmula da torção como função de T, porque normalmente você tem uma curva parametrizada em um parâmetro T que não é o comprimento de arco, então precisa de uma fórmula também. Mas se você, em vez de usar que a norma da velocidade é 1, se você normalizar a velocidade, mas sem ser quando ela estiver parametrizada, você normaliza ela e faz... Sim, mas tem que fazer a conta, né? Vai ter que derivar. E tem que derivar em relação a S. Né? Bom, faz a conta. Só uma observação importante, então, né? É que... vou tirar a fórmula da torção daqui. A ideia, assim, né, é que a curvatura e a torção devem caracterizar a curva. Imagina, porque isso aqui é um sistema de equações diferenciais. Ó. Você tem três funções vetoriais e a derivada de cada uma é dada em função das três. As derivadas estão todas lá de cá. Na verdade, assim, se você botar em coordenadas, são 9 equações. E a questão... É claro que você tem aqui esses três caras, U, N e B, tem que ser unitários e ortogonais. Então a questão é, será que existe uma curva? Se você der o K, der o S, será que tem uma curva, del K e del tal?
Será que tem uma curva que, parametrizada por comprimento de arco, vai ter essa curvatura, essa torção, exatamente? E se essa curva é essencialmente única? É claro que ela não é única, né? Porque você pegar a curvatura e a torção, esses números, eles não devem variar se você transladar a curva, ou nem se você rodar a curva. Mas a questão é essa, quer dizer, na verdade, você tem que usar algum teorema de equações diferenciais, alguns detalhes técnicos aí, para provar que, dadas a curvatura, quer dizer, se você der um intervalo S, intervalo 0L, digamos, e der, aqui vive o S, der o kappa de S e o tal de S, você consegue uma curva que tem essa curvatura e essa torção, passando por essas equações aqui, que são chamadas equações de Serre-Frenet. São os dois caras que estudaram isso, cada um no seu canto, alguns anos atrás. Muitos. Não sei exatamente se foi 1700 e coisa, deve ter sido uma coisa assim. Então, propaganda, assim, já viram que começou a aparecer muito equações diferenciais na nossa história, né? Tem muitas equações diferenciais, vocês têm uma cadeira só de equações diferenciais para lidar com isso. Oi. O círculo unitário é a curva cujo módulo da curvatura é sempre 1. Qual seria a curva cujo módulo da torção é sempre 1? Dá para você fazer uma curva com curvatura e torção constante, que é a hélice. Se você fazer um exemplo assim, deixar o Serre-Frenet aqui. Você pode pensar assim, a hélice, você tem é uma mola assim, né? E a projeção no chão vai andando sobre um círculo e vai subindo. Então você pode fazer alguma coisa assim, né? Você pode fazer R cosseno T, R seno T e um certo, sei lá, BT, ou AT, né? AT. E aí, quando vocês tiverem a fórmula da torção que vocês vão fazer em função de T, você pode calcular facilmente a torção aqui. Mas tá na cara, né, que essa curva tem curvatura e torção constante, porque é impossível você distinguir um trecho dela de outro trecho. Do ponto de vista geométrico, são iguais, né? Você tem a coisa vai subindo assim. Se você cortar um pedacinho aqui, de um certo tamanho, e trouxer para um outro lugar, ela está igualzinha. Então vai dar sempre a mesma curvatura, a mesma torção. Até já coloquei num teste ou numa prova, né? Ver como é que varia a curvatura quando esses parâmetros se movem. Então você pode pensar assim, o que acontece com a curvatura e com a torção quando você mexe com o R e com o A? Com certeza, aumentando o R, a curvatura tem que diminuir, né? Mas se você aumentar o A, já não é tão claro. Também parece razoável, né, que aumentando o A, a torção aumenta, né? Então, a questão aqui é analisar a variação da curvatura e da torção. Uma boa pergunta é se a curvatura diminui, vai diminuindo com o R, né?
Então, mantendo o A fixo, será que... Ou se você mantiver o R fixo e variar o A, será que tem uma curvatura mínima ou máxima? Vice-versa? Mas essa aqui, de qualquer maneira, é uma curva de torção constante. Será que tem outras? Deve ter, né? Deve ter um jeito, eu não sei, pensei na questão, mas me parece razoável, né, que se você fizer uma espiral assim, quer dizer, se você variar o R e variar o A com o tempo, você pode possivelmente manter a torção constante sem estar mais numa hélice assim, quer dizer, fazer uma molinha mais assim, deve ser possível, né? Uma boa pergunta, hein? De repente, sexta-feira... eu não necessariamente preciso ter a resposta, como disse um colega meu, primeiro perguntar a ele a resposta do problema que ele tinha passado, ele disse, não sei, se soubesse não tinha perguntado. Então, bom, beleza? Deixa eu apagar aqui. Ainda um comentário, é mais assim, porque a curvatura constante é uma pergunta que faz mais sentido no plano, né? No espaço você começa a ter muita liberdade, mas existe também a definição do que é curvatura de uma superfície. E aí também outra pergunta é, você tem uma superfície de curvatura constante. Bom, a princípio uma esfera, claramente, né? Bom, queria pegar uma outra discussão que tem a ver com uma pergunta que eu me lembrar de quem fez, claro que teria que ser o nosso perguntador oficial que fez essa pergunta, que está ligada à seguinte coisa. Imagina que você tem está ligada à questão que a gente tem analisado, que é você dá uma curva e deixa uma bolinha. Essa curva, na verdade, é uma superfície, assim, né? E deixa uma bolinha cair sob a ação da gravidade. Você pode também ter no espaço, você bota um tubinho e deixa a bolinha cair pelo tubinho sob a ação da gravidade. Quer dizer, a ideia abstrata é a seguinte: você tem uma partícula e ela vai se mover segundo uma certa curva pré-determinada. Mas quando você diz que ela está só sob a ação da gravidade, é mentira, porque aqui, quando você tem, né, você está aqui assim, aí tem a gravidade aqui. Bom, você pode pegar a gravidade e decompor numa componente tangencial e numa componente normal. Ora, a componente normal, o que acontece? A gente aprendeu isso. Se eu estou andando sobre essa curva com uma certa velocidade, a minha aceleração normal tem que ser um certo tanto, que está fixado pela curva. Então, tem a força da gravidade aqui, mas vai ter uma força. A aceleração da gravidade é essa, a aceleração que eu tinha que ter era essa, então, na verdade, tem aqui uma força que o chão está exercendo sobre a bolinha, que é essa daqui, que somada com a da gravidade dá exatamente o que tinha que ter. Porque tem que ser, se está andando na curva, paciência, é isso. Mesma coisa no tubinho. Então, de maneira que a parte da aceleração normal está resolvida pelo fato de eu estar andando sobre essa curva. O que me resta é a componente tangencial, que vai dizer como eu vou me mover sobre a curva.
Amém.